Hoje o nosso quadro explica como tirar a documentação que comprova a deficiência. O Lucas Trevisan, ao vivo, vai trazer um entrevistado que vai responder as dúvidas, né? Chegaram algumas, Lucas. Chegaram sim, Márcio. Bom dia para você mais uma vez e para quem acompanha o Bom Dia Pará, que está acordando agora com a gente nesta sexta-feira. Mais cedo a gente falava sobre políticas públicas de inclusão, né? Ainda a respeito desse evento grandioso que vai acontecer aqui em Belém, que é a Cúpula da Amazônia. E a gente destaca no quadro Como Faz o passo a passo para você que precisa retirar documentos que comprovem algum tipo de deficiência. Você sabe que são documentos importantes que dão acesso a diversos benefícios que essas pessoas têm direito, são direitos adquiridos. E para falar um pouco mais sobre esse tema tão importante, a gente conversa agora com o Dr. Evandro Alencar, que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará. É um tema muito interessante e é importante que as pessoas saibam que elas precisam ter conhecimento a respeito de como fazer para retirar tais documentos, onde procurar. Doutor, quais são os serviços mais comuns que essas pessoas costumam procurar para ter direito a algum tipo de benefício? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia, Márcio. Bom dia a toda a sua audiência. A retirada desses documentos e a identificação como pessoa com deficiência é uma política muito importante, né, para fins de que as pessoas tenham acesso aos direitos que ela tem, que são reconhecidos a elas. E os serviços mais importantes que elas podem ter é saúde, acesso ao lazer, o acesso a estádios de futebol, cinema, gratuidade, no transporte público, acesso ao estacionamento como pessoa com deficiência, dentre outros serviços ofertados pelo Estado. Ora, assim a gente percebe, doutor, que, por exemplo, existem locais onde tem estacionamento reservado para idosos. A exemplo desse tipo de direito, também existem para pessoas com deficiência, né? A gente sempre vê, volta e meia, alguma plaquinha lá dentro do carro, mostrando que aquela pessoa tem deficiência e tudo mais, que ela tem direito àquele estacionamento. Então, assim, as pessoas que porventura quiserem ter acesso a algum tipo de documentação, quem que ela deve procurar primeiramente? Quais são que tipo de local ela deve seguir para conquistar esse documento? O primeiro passo é procurar uma unidade básica de saúde, né? Procurar um serviço de saúde, pode ser público ou particular, né? E conseguir um laudo médico que ateste a deficiência com o CID, o Código Internacional de Doenças, né? E tendo esse documento, ela deve ir procurar a Polícia Civil ou algum serviço de identificação civil do Estado e solicitar a averbação da informação da deficiência na carteira de identificação nacional, né? Levar os documentos pessoais, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento e o laudo médico e solicitar o registro da deficiência na carteira de identificação nacional. É o primeiro passo. A gente já faz uma pergunta aqui, repassa uma pergunta do Alexandre. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho deficiência na visão, queria saber qual que é a carteirinha para pegar gratuidade para viagens de barco, por exemplo, né? Toda vez que ele vai para Cotijuba ou para o Combu, né, eles não aceitam a carteirinha que é a de ônibus, ele diz aqui. Existe diferença, então, doutor, para tipo de transporte? Sim, existe. Cada órgão, cada setor tem um setor de regulação, né? No caso da pergunta, ele deve procurar a Arcon, que é o órgão regulador do transporte fluvial, né, e do transporte também terrestre. Lá ele tem que solicitar a carteira de gratuidade nesse tipo de transporte, levar os documentos, o laudo médico, levar a identificação social dele e solicitar a sua carteirinha própria para o transporte de gratuidade. A gente tem uma outra pergunta aqui de um telespectador que preferiu aqui não se identificar. Ele diz o seguinte: olha, o meu tio ficou com a mão presa na porta do ônibus, desde este dia ele perdeu o movimento de 3 dedos, né? Ele pode pedir benefícios por conta disso? O senhor falou agora há pouco, né, que tudo tem que passar por uma questão de laudo, tem que fazer avaliação médica, mas nesses casos ele precisa comprovar que de fato aquele acidente compromete o trabalho dele. É mais ou menos por aí o caminho, doutor? Sim. É interessante que ele vá ao INSS e solicite uma perícia médica para avaliar a perda de funcionalidade e também analisar qual a profissão dele
para saber se há uma perda de funcionalidade e possível caso de invalidez para o trabalho, né? A gente tem uma pergunta aqui da produção, né, que a gente passa agora para o senhor. É possível averbar informações quanto à condição de deficiência nos modelos novos de carteira de identidade nacional, bastando apresentar ali, além dos documentos pessoais exigidos no ato da identificação, o laudo médico atestando dessa deficiência? Sim, essa é uma das novidades da carteira de identificação nacional, a possibilidade de registrar a condição de pessoa com deficiência. É muito importante porque, a partir desse registro, o governo ele tem índices para produzir as políticas públicas necessárias para as pessoas com deficiência e para toda a comunidade, das familiares também. Vamos aqui tem uma pergunta da Elmirez. Tem um filho que tem uma deficiência em um dos ouvidos, incluindo a própria orelha, né? Além disso, também tem uma fenda palatina. Em função desses problemas, ele não escuta com perfeição, tem dificuldade para falar algumas palavras, até o aprendizado é comprometido em função dessas deficiências.